Tamo de volta, tamo junto. Daqui a pouquinho você vai ver um chinês morreu esfaqueado. Cadê a imagem dele? Ele fazia parte de uma delegação, estava aqui no Rio de Janeiro, esfaqueado em Ipanema. Um outro também foi atingido. Você vai ver daqui a pouco essa reportagem completa, tá bom? Vem aqui comigo que a gente vai te mostrar. Farra com dinheiro público em Araruama. Vereadores do município são acusados de comprar mais de R$400 mil em gasolina e lubrificantes. O Ministério Público investiga o caso. Veja na reportagem de Lucas Madureira. Já imaginou gastar mais de R$600 mil com combustíveis em 2 anos? Eu não sei nem calcular aonde você pode ir. Acho que você consegue dar a volta no globo terrestre algumas vezes, né? 6, como é que é 6? 600 mil. Muita coisa. Pra mim é muita coisa. 600 mil. Esse foi o valor pago pela Câmara dos Vereadores para abastecer os 21 carros da Câmara Municipal entre os anos de 2017 e 2018. E haja chão. Olha, Araruama é uma cidade geograficamente pequena, não tem como eles gastarem tanto assim, né? Eu acho que teria que ser muito bem explicado, muito bem colocado como que esses gastos aconteceram, para o que aconteceram, qual a finalidade disso. Para consumir todo esse combustível, cada veículo teria que rodar quase 350 mil quilômetros ininterruptos, por 207 dias. Um tanque de combustível por dia dá em torno aí de quase 600 quilômetros ou 500 quilômetros por dia. E realmente isso aí tem que ser investigado. O fato virou denúncia. O gasto irregular de combustível para a cidade de Araruama está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Rio. Entre as suspeitas estão ainda o uso dos carros oficiais para fins pessoais, já que os veículos ficam à disposição do Legislativo 24 horas por dia, incluindo o período de recesso, e o superfaturamento do combustível. O posto onde a compra do combustível foi feita fica a poucos metros da Câmara. Aqui, os clientes pagam o valor da bomba, R$ 4,69 o litro. Mas para os vereadores, o preço do combustível sai um pouco mais salgado, R$ 5,13. Tem que ser cortado esses privilégios, porque todo mundo tem que ter os mesmos direitos. A gente, como funcionário público, a gente tem que trabalhar e ganhar o seu salário e dali se sustentar. Para isso que a gente tem um salário. Não é ficar anexando coisas, não é agregando coisas no nosso pagamento, que aí já é outra coisa, não é salário. O gasto desenfreado com combustíveis na cidade gerou algumas multas. Todos os 17 vereadores da Câmara Municipal foram denunciados, segundo o Ministério Público. Ao presidente da Câmara, na época, Carlos Alberto Siqueira da Silva, o russo do Avante, foi penalizado em mais de R$16 milhões. Aos fiscais municipais André Domingos Ramos e Tiago Silva Pinheiro foi estipulada uma multa de quase R$10 milhões. Já aos demais vereadores foi pedido a tomada de contas especiais no valor de R$480 mil. Nossa produção procurou o proprietário do posto citado na reportagem, mas não conseguiu contato. Nós também entramos em contato com a Câmara Municipal de Vereadores, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Retorno porque eles não têm o que falar, porque é safadeza. 321 vereadores de Araruama é com muita força na cara de cada um de vocês. É dedo na cara. Primeiro que é o seguinte, na bomba é 4 e pouco para a população. Só vou corrigir um pouquinho o Lucas, mas não corrigindo porque eu sei que ele falou literal. Mas bem na realidade é 5 e pouco o preço salgado também para a população. Porque o dinheiro que abastece os vereadores que não prestam conta e pagam mais caro, sabe-se lá por quê? Porque gostam de dar um dinheiro a mais, né? Porque tá sobrando dinheiro em Araruama, é também do povo. Agora, é um absurdo você ter uma irregularidade dos maravilhosos Marias Gasolinas. Voto Maria Gasolina, tá muito bom, os Marias Gasolinas, né? É muito absurdo você ter já essas cotas de gasto disso, de gasto daquilo. Primeiro que é o quê? A gente tinha que ter saber, para que você está gastando isso daí? É para sua função de vereador? Primeiro que você quis ser vereador, o povo te elegeu. É para sua função como vereador? Você foi onde, meu caro? Você foi com os seus assessores para ir ver um buraco de rua? Ah, beleza, vale o combustível. Fazem essa fiscalização?
para saber como é gasto esse combustível? Segundo, cadê a cotação, a licitação para saber qual é o preço mais barato? Tá pagando mais caro? Terceiro, por que não tem prestação de conta? É dinheiro do povo, tem que saber se tem irregularidade, não mostram, não estão dando resposta, é porque sabe, tem coisa errada aí dentro, tem coisa errada aí dentro. Professora Bruna Soalheiro está aqui comigo, antes fosse só em Araruama, né? Pois é, parece que é uma prática Boa mais tarde. comum. Boa tarde. Fiquei meio braba agora de começo, né? Parece que é uma prática que extrapola um pouco os limites do município de Araruama, né? Pelo que a gente acompanha no noticiário. E depois do comentário daquela senhora que apareceu na reportagem, a gente só reitera, né? Só insiste, só enfatiza o que ela falou. Uma coisa é o salário devido a um funcionário público. Ok, né? Você trabalha e você recebe o seu salário. Outra coisa são os penduricalhos, né? Que para a população, e de fato são, aparecem como privilégios. Quer dizer, qual a diferença de um funcionário público eleito numa prefeitura, numa câmara, enfim, não importa, e qualquer outro funcionário público que também exerça com dignidade a sua função pública? E, além disso, o que você já falou, se você tem uma verba pública e faz uso dela para gasolina, aluguel de carro ou qualquer outro tipo de uso público, por que a população não pode ter uma fiscalização mais sistemática desses gastos? E ainda, por que a população não pode participar de forma mais ativa no orçamento de cada município? Tinha que ser uma coisa, porque dinheiro público é como se fosse uma empresa privada. Isso. Eu vou usar o carro do SBT Rio para fazer uma reportagem, para ir a uma reunião para o SBT Rio. Eu não vou usar o carro do SBT Rio para pegar meu filho e fazer compra no mercado, entendeu? É disso que a gente está falando. As pessoas têm uma mania da coisa pública de ser dela o que não é dela. Quando você não é vereador, você está vereador. E a transparência, alô, Ministério Público, boa, hein? Vamos esperar o desenrolar dessa história. E até agora, só para reforçar, né, Humberto? Ninguém respondeu. Grilos, ninguém fala nada, né? Vai falar o quê, né, brasileiros? Vamos ao vivo agora com o Caio Alex, que tem informações ao vivo pra gente no Instituto Médico Legal. Um crime em pleno cartão postal do Rio de Janeiro, Caio. Um chinês que estava aqui no Rio de Janeiro, turista, que veio aqui na Cidade Maravilhosa. A gente estava comentando, até depois vou falar o que eu e o Humberto estava comentando aqui, mas que acabou levando facadas, morreu a facadas em Ipanema, Caio Alex. Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Olá, todo mundo. É verdade, Isabelle, foi entre os postos 8 e 9, os postos 8 e 9 ali de Ipanema, por volta de 11h15 da noite de ontem. Esses 3 turistas estavam passando ali na orla, caminhando, e em dado momento 3 criminosos armados com facas, arma branca, chegaram perto deles anunciando o assalto. Foi nesse momento que os 3 se assustaram quando viram aquelas facas, ainda tentaram correr, eles tiveram todos os objetos roubados e 2 deles foram esfaqueados. O corpo do Ken Jiang Shen, de 30 anos, já chegou aqui no Instituto Médico Legal. Agora há pouco, alguns chineses estiveram aqui, também o pessoal do consulado, para tentar fazer a liberação do corpo, mas ainda vai passar pelos procedimentos normais aqui. O outro ferido, né, dos 3 chineses que estavam ali na orla de Ipanema, o Yui Liu, de 32 anos, ele primeiro foi levado ao hospital municipal ali na zona sul do Rio de Janeiro, Miguel Couto, e logo depois transferido para uma clínica particular, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele seria grave, porém estável. O terceiro chinês afirmou em depoimento para a polícia tudo isso que eu te falei, tá, Isabelle, que eles passavam do local quando foram atacados. A divisão de homicídios da capital está investigando o caso, já instaurou inquérito para tentar saber o que aconteceu. Agentes estão nesse exato momento ali na região de Ipanema em busca de imagens de câmera de segurança, e há informação que vai ser feita uma operação na Zona Sul para tentar localizar esses homens que estariam armados com facas. Chegaram a dizer, Isabelle, que seriam usuários de crack que estariam na região. Todas essas informações foram passadas para a divisão de homicídios, que está fazendo esse trabalho. E tem um apoio também à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista, que também esteve na região ontem tentando apurar o que aconteceu. Agora, que isso mancha também a imagem do Rio de Janeiro por causa da questão da violência, isso mancha, né, Isabelle? Na manhã de hoje a gente encontrou viaturas paradas em cada esquina ali de Ipanema. Só que moradores da região que não quiseram gravar entrevista, por exemplo, afirmaram que esse mesmo policiamento não
não acontece ali no final da noite e ao longo da madrugada. É com você, Isabelle Benito. Você tocou num ponto muito importante, Caio, porque hoje eu e o Humberto aqui pela manhã e a Débora, a gente está falando, para onde você viajar no mundo, você tem uma grande quantidade de chineses visitando as principais cidades. Eles viajam muito, o potencial turístico é de se gastar, e o Rio de Janeiro é um potencial turístico maravilhoso. A gente teve agora, na semana passada, se eu não me engano, aqui no Pier, um evento maravilhoso para levar o Rio de Janeiro ao turismo, para expandir mais ainda o nosso talento. Por isso eu estou ao vivo agora, por telefone, com o secretário estadual de turismo, Otávio Leite, que participou, a gente comentou, conversei com ele sobre esse grande evento, para a gente fomentar o talento turístico do Rio de Janeiro, e algo assim tem que ser combatido para não manchar justamente, secretário, a imagem desse potencial nosso, né? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, nós estamos, de fato, muito pesarosos. Nós lamentamos demais esse episódio. Eu, inclusive, já estou me dirigindo ao consulado da China, não apenas para expressar esse nosso sentimento, mas para informar sobre todas as iniciativas que a polícia vem adotando a fim de capturar esses criminosos. O que se sabe é que foi um fato que se deu praticamente meia-noite, na areia de Ipanema, quando 3 chineses caminhavam e teriam sido abordados para fins de assalto. Não se sabe propriamente por usuários de droga ou não, mas a polícia está, nesse instante, fazendo todo o movimento de busca de dados, de informação, para apurar detalhadamente e capturar esses bandidos. Secretário, muita gente falando assim, poxa, meia-noite na praia, a gente é Rio de Janeiro. A gente é uma cidade tropical, onde se tem bares naquela região. É comum você ter esse horário, não vai ser comum você ter na Finlândia um turista meia-noite num frio danado andando pela rua. Mas no Rio de Janeiro, sim, Ipanema é um local extremamente turístico, e tem bares, e tem a boemia e tudo mais. A questão é a seguinte, os caras com faca e provavelmente, a gente não se sabe, o secretário falou, sendo usuários ali, combater, porque a gente ainda nem chegou no verão, ou seja, a gente vai ter um movimento turístico muito maior daqui para frente, né, secretário? O governador já determinou, e várias operações vêm sendo empreendidas na busca de captar artefatos, armas brancas. Isso tem, inclusive, surtido muito efeito, tem se expandido essas operações. Os índices relativos a ocorrências policiais têm caído de uma maneira geral no estado, e em particular também no eixo turístico da cidade. Nós, de fato, estamos diante de uma circunstância que se deu em um horário muito avançado, né? É óbvio que ninguém aqui quer fugir da sua responsabilidade, ao contrário, o governador tem determinação de enfrentamento firme dessa questão da segurança pública, mas o Rio de Janeiro é um cenário que é o mais importante do Brasil para efeito turístico. O número de chineses que vem ao Brasil é cerca de 60 mil, 15 mil oficialmente vêm ao Rio de Janeiro, são dados que a gente extrai do próprio anuário da Embratur. Mas eu queria deixar bem claro que o governo do estado está atuando com toda a sua responsabilidade, não só para capturar esses bandidos, mas para oferecer aos chineses, aos amigos da vítima e também ao consulado toda a atenção possível. Não tenha dúvida que, para efeito do programa turístico do estado, a segurança sempre caminhará junto e cada vez com mais intensidade. A gente está vendo aí, principalmente também não só turistas, eu estava comentando aqui, na Barra muitas empresas chinesas se instalaram, então tem muitos chineses que estão morando aqui no Rio de Janeiro. Ao vivo com o Caio mais uma vez, secretário, vou pedir só uma licencinha, ao vivo com o Caio de novo, que está aguardando as autoridades chegarem no Instituto Médico Legal, e o que mais você conversou com as pessoas, Caio, é justamente isso. Ipanema é um local um dos mais policiados, se não mais, do Rio de Janeiro, Ipanema e Leblon. Acontecer algo como esse, as pessoas apavoradas em relação a outras localidades, né?
E policiado e tem uma iluminação adequada naquela região que poderia evitar qualquer tipo de problema. Agora você lembra, Isabelle Benito, que na semana passada a gente falou de uma operação da prefeitura justamente nessa região ali do Arpoador, chegou até Copacabana, na Zona Sul, por causa de usuários de entorpecentes e pessoas que utilizavam facas para cometerem crimes. A gente falou também do que aconteceu na Lagoa, onde 2 pessoas foram mortas, e essa operação foi feita justamente para evitar isso. E aí veio a prova do que aconteceu. Porque na noite de ontem, uma noite estava fresquinha, as pessoas tinham como andar ali na orla, tinham muitas pessoas caminhando ainda por volta de 11h15 da noite, quando aconteceu o ataque desses 3 criminosos, que já chegaram pedindo tudo. Os chineses, eles não entenderiam o português, os que estavam andando ali, e acabaram sendo vítimas da violência. Foram esfaqueados em plena praia de Ipanema. Nesse exato momento, como o próprio secretário falou, a divisão de homicídios está com homens nas ruas e o objetivo é tentar identificar quem foram esses autores dos crimes. Algumas pessoas já teriam passado informações para a divisão de homicídios, só que ainda é prematuro, afirmar quem são essas pessoas. O objetivo da especializada é tentar prender esses criminosos. Agora, que o medo impera naquela região, a gente sabe que acaba imperando, né, Isabelle? Foram mortos, esse rapaz foi morto a facada e o outro também levou uma facada ali. É com você, Beli. Ô, secretário, e não só o apoio ali no Instituto Médico Legal, com as autoridades, mas também ao chinês que está internado. Vocês estão aí dando apoio e um suporte, né? Direto. Desde o início estamos procurando, com todas as faces que de alguma maneira atuam no setor, seja a polícia, seja a delegacia de atendimento ao turista, seja a Secretaria de Turismo, todo mundo, desde o início, atuando, não apenas para prestar a solidariedade e a atenção que se faz necessária, como, em especial, para buscar a captura desses bandidos, né? É essa a orientação firme do governador, que está enfrentando para valer a questão da segurança pública. Secretário Otávio Leite, eu agradeço muito aqui, prontamente, diante de todo esse turbilhão, entrar ao vivo aqui com a gente, secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, Otávio Leite. Você vai ver agora, então, a reportagem de como tudo aconteceu. Ele e os amigos estavam por volta de meia-noite nas areias de Ipanema, quando foram abordados por um grupo de criminosos armados com faca. Pediram tudo e levaram a vida do chinês. Vejam. No calçadão de Ipanema, as marcas de um ataque de criminosos, sangue das vítimas da violência no Rio. Assim que amanheceu, a situação era de total tranquilidade na Zona Sul, na altura do posto 9. As pessoas não sabiam ao certo que no final da noite desta quarta-feira, um crime tinha acontecido na região. Segundo testemunhas, os chineses passeavam aqui pelo calçadão de Ipanema no final da noite. Eles foram atacados por criminosos que estavam usando pelo menos uma faca. Um deles morreu na hora. O outro chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital. O turista que morreu foi identificado como Shen Kang Yang. O outro foi esfaqueado nas costas. Ivy Liu recebeu atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto. Nesta manhã, representantes do consulado chinês, familiares e amigos estiveram na unidade. Ninguém quis gravar entrevista. O assassinato e a tentativa de homicídio estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios da capital. Um inquérito já foi instaurado. Buscas foram feitas no bairro, mas os criminosos não foram localizados. Olha só, gente, primeiro pelo tipo de crime, não é alguém que estava com uma pistola, provavelmente ali é alguém usuário de drogas. E eu vou relatar aqui hoje o que a minha amiga Eliane, editora, conversou comigo. Ela sempre corre na orla e tudo mais. Ela falou que esses dias, tem pouco tempo, tinha um chinês que não entende, são costumes completamente diferentes da gente, né, Bruna? Completamente diferentes da gente. Ele estava lá com o telefone assim, parado, aí ela viu um usuário de drogas rodear, ele foi, tirou, deu uma moeda. De repente chegou um outro usuário, ficou abordando. Ela falou, olha só, deixa eu falar pra você. Falou com ele em inglês. Acho melhor você sair daqui, porque aqui não é um local seguro a esse horário. Então não é legal você ficar parado com o aparelho de celular desse porte aqui. Aí ele, obrigado, obrigado. Falou em inglês com ele. E ainda que foi a dificuldade de se comunicar. Eles falam mandarim, uma língua completamente diferente. Os turistas, se aqui já tiram no peito,
de um brasileiro a caminho do trabalho, que aconteceu na semana passada com o Thiago Martins, porque não entendeu a língua do vagabundo, mas se assustou e derrubou o celular no chão no ônibus e tomou um tiro, você imagina um chinês que não está acostumado com isso, ser abordado na areia de um cenário maravilhoso por alguém que ele não entende nada do que fala, ficar nervoso e tomar uma facada. Ou seja, e hoje pela manhã eles tinham dificuldade até de dar o depoimento, né, Bruna? Você estava me contando hoje pela manhã lá, né? Pois é, o que eu acompanhei na imprensa foi que não tinha tradutor para acolher... Não é qualquer um que traduz também, né? Então, em geral, eu não gosto muito de mencionar aqui aspectos pessoais, porque eu acho que isso, em geral, é pouco relevante, mas em 2009 eu tive a oportunidade de estar em Xangai. Eu fui a Xangai, conheci a cidade e fiz uma pesquisa numa biblioteca lá da cidade. E uma coisa que a gente perde a dimensão é que quando a gente visita um país desse, não é só que a gente não entenda a língua. A gente fica, por exemplo, analfabeto. De tudo, de porque costume, a gente não consegue tudo, reconhecer a letra. A letra. Quando você viaja para um outro país ocidental, você decora a palavra. A simbologia, decora, né? Saída, entrada, atenção, esse tipo de coisa. Coisa básica. Na China, isso você não consegue fazer. E é ele aqui, né, Bruna? Então, imagina essa terceira vítima. Eu fiquei me perguntando que acolhimento ele teve na delegacia, que acolhimento os amigos, os colegas dele tiveram no hospital, quem está fazendo essa mediação, mas assim, do ponto de vista objetivo, com muito respeito, todo respeito à resposta do secretário, mas eu tive dificuldade de entender, na prática, o que foi feito durante toda a manhã de hoje para acolher esses turistas. É evidente que é um problema de segurança pública, isso não está posto em questão, mas na prática, objetivamente, durante toda a manhã de hoje, qual foram as ações de amparo, de apoio imediato, não a longo prazo, né? Que essas 3 vítimas tiveram do governo do estado. Colocando no contexto, Caio Alex, de que essas pessoas, principalmente o amigo que não está internado, ele viu 2 amigos serem esfaqueados num país em que eles vieram para se divertir e por mais que a gente saiba que as pessoas chegam aqui já com algumas ressalvas, inclusive se você não sabe, no local onde você se hospeda, as próprias pessoas com maior cuidado para não manchar também, porque é o ganha-pão deles, já explica o que pode, o que não pode, mas são costumes completamente diferentes e diante de um caso que o cara não teve a carteira furtada, ele teve o amigo e o outro amigo esfaqueado na frente dele, sendo que ele teve a notícia que um deles morreu. Caio, fala pra gente, então é um internado num hospital que já foi levado para um hospital particular, que a primeira informação seria estado grave, o chinês que acabou falecendo e o outro amigo que acabou saindo ileso, foi isso? É isso mesmo, tá, Isabelle? O chinês de 30 anos que perdeu a vida, o corpo está aqui no Instituto Médico Legal. O outro chinês de 32 anos que levou uma facada nas costas, foi levado para um hospital municipal e transferido para uma clínica particular, onde passa por um procedimento aí cirúrgico, tá? O estado de saúde dele seria grave, porém estável. E o terceiro chinês de 47 anos, que foi a pessoa que testemunhou tudo. O que aconteceu, Isabelle? Ainda na madrugada, até a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista ajudou, eles arrumaram um intérprete chinês. Só que até para as informações que eram passadas não tinham riquezas de detalhes. O próprio intérprete não conseguia entender. Foi aí que logo ao longo da manhã eles conseguiram acionar também o consulado, que mandou outros chineses para lá, e aí esse atendimento foi até melhor para poder ajudá-los e também as informações para serem passadas não só para a Polícia Militar, quanto para a Polícia Civil, para poder fazer operações e poder agir para evitar essa ação. Agora, a gente conversou com pessoas ali em Ipanema, Isabelle, até que não quiseram gravar entrevista e que deixaram claro que virou uma constante esses criminosos estarem agindo ali, utilizando também facas. Até na semana passada, eu já até falei isso para você aqui, dessa ação que foi feita da prefeitura contra esses usuários de drogas, moradores aí de rua, que vêm cometendo crimes utilizando arma branca. Essas armas podem tirar a vida de alguém, como aconteceu, infelizmente, na noite de ontem, deixou uma outra pessoa gravemente ferida. Tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil estão empenhadas nesse exato momento para tentar localizar esses criminosos, que, infelizmente, isso também acaba manchando a imagem do Brasil lá fora. E, principalmente, os turistas que chegam aqui, ou até pessoas que vêm para cá para reuniões importantes, ficam com medo de andar na orla da Zona Sul,
por causa dessa questão da falta de segurança. A gente viu na manhã de hoje viaturas da Polícia Militar paradas em cada esquina, ali em Ipanema e também em Copacabana, por onde nós passamos. Só que os moradores e turistas afirmaram que à noite essa não é a realidade que eles encontram ali. Voltamos com você, Isabelle Benito. Imagina a realidade à noite lá no Engenho de Dentro, né? Rapaz do céu, 12:07. Ao vivo agora, as polícias civil e federal, prendem uma das lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo. Ao vivo, Patrícia Radler está na PF e tem as informações pra gente. Boa tarde, Pati. Oi, Isabelle, boa tarde. Olha, essa operação foi realizada hoje cedo, né, por policiais aqui da Delepate, né, que é a Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio e também ao Tráfico de Drogas aqui da Polícia Federal e junto com a CORE. Então, teve um helicóptero, teve 3 blindados ali no Complexo do Salgueiro e o objetivo dessa operação era muito claro, era prender o chefe do tráfico ali nos bairros de Boa Vista e Boa Sul, em São Gonçalo, que estava escondido no Complexo do Salgueiro. Então, o Wanderson Pinheiro de Castilho, conhecido como Coroa, foi preso, tá? Com ele, os policiais apreenderam uma pistola, drogas, material de indolação e também uma caminhonete que ele usava ali no deslocamento na comunidade. A esposa dele, que também estava no imóvel, Isabelle, foi trazida aqui para a sede da Polícia Federal para prestar informações. Um outro traficante preso hoje nessa operação é o Luiz Alberto Serafim de Oliveira, conhecido como Budigo. E segundo os policiais, existiam 2 mandados de prisão em aberto contra ele por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive já condenado por esses crimes, tá? Nessa operação a gente sempre destaca um serviço de inteligência, ninguém ficou ferido e a gente fala também, Isabelle, com destaque para essa operação, porque é uma prisão que tem um impacto muito imediato, muito direto, porque além de chefiar o tráfico de drogas ali nessas comunidades, ele também atua no roubo de cargas. Então acontecem muitos roubos nessa região e é essa quadrilha comandada pelo Wanderson que pratica esses roubos. Então essa prisão tem um impacto muito imediato, muito direto ali na região. Com você. Agora, Pati, deixa eu te perguntar uma coisa, só para ficar... Eu já estou imaginando, supondo, não sei se você explicou, mas por que a Polícia Federal ajudou nessa operação? Existia roubo de cargas nas rodovias federais? Por que a Polícia Federal estava junto? Isabelle, foi a primeira coisa que eu me perguntei quando eu fui deslocada para cá e fui apurar essa informação. Então, o que acontece? A Delepate já tem uma atuação muito forte ali no Complexo do Salgueiro, primeiro porque ela investiga esse tráfico interestadual, né? E aí, em função também desse roubo de cargas ali nas rodovias. Então, essa comunidade já é muito monitorada por policiais aqui da Polícia Federal pela Delepate. Então, sempre acontecem essas ações e aí é pedido o apoio da CORE para fazer essa operação hoje. Pati, a gente está vendo a imagem das prisões aí, então foram 2 traficantes, inclusive uma das lideranças do Comando Vermelho, a facção, ainda maior facção do Rio de Janeiro, né? Isso mesmo, Isabelle, isso mesmo. Ele é o Wanderson Pinheiro de Castilho, tá? Ele é conhecido como Coroa. E segundo a polícia, ele é o chefe de tráfico. Jesus falando no ponto aí, Jesus. Ele é o chefe do tráfico ali nessa região, nesses bairros, tá? Do Boa Sul e de Boa Vista também. Só que ele estava escondido no Complexo do Salgueiro, que é vizinho ali. Então, como pertence à mesma facção, por que os líderes geralmente se escondem ali? Porque o poderio bélico é maior. Então, eles ficam escondidos porque sabem que a atuação da polícia ali no Complexo do Salgueiro, ela é mais difícil. Só que os policiais foram lá através desse serviço de inteligência, de investigação, e ninguém ficou ferido nessa operação. Isabelle, os 2 traficantes foram presos, estão aqui na sede da PF. É exatamente isso, desde a morte. Quem mandou matar quem? 3N matou o Schumacher, não foi? Desde a morte ali, ao Complexo do Salgueiro. Conhece ali São Gonçalo Salgueiro, Bruna? Eu conheço principalmente o Boa Sul, já fui lá no Boa Sul várias vezes, inclusive. Esse reduto do Complexo do Salgueiro, ele se tornou dessa facção criminosa, que os meninos não gostam que fica exaltando muito facção, para não parecer,
porque, né, muitas vezes eles querem mesmo que se sinta conhecido, dessa facção criminosa, Comando Vermelho, não tem como falar, todo mundo conhece, ele se tornou um reduto de esconderijo justamente pela logística, né, de fuga se precisar, mas principalmente pelo que a parte exaltou aí. O poderio bélico da facção já é grande, óbvio, mas no complexo do Salgueiro virou um grande reduto que antes outras áreas eram, como Maré, ainda mas virou grande foco, ou seja, tem muita polícia, muita operação, muito cinturão no entorno da Maré. O complexo do Salgueiro, ali em São Gonçalo, durante a intervenção teve todo esse cinturão, mas que depois não teve mais. A Patrícia ressaltou muito bem, a operação de inteligência com investigação, que são duas coisas diferentes, com o apoio do helicóptero, onde foi feito essas duas prisões importantes, sem um disparo de tiro. Esse tipo de operação é muito importante e ajuda a gente a tirar alguns mal-entendidos, digamos assim, do que normalmente a gente comenta aqui no jornal, né? Então, em primeiro lugar, tem que parabenizar as equipes envolvidas nesse tipo de operação que consegue prender o suspeito e não compromete a segurança da comunidade que está no entorno. E, em segundo lugar, isso deixa a gente à vontade para falar com clareza que não é intenção nossa desresponsabilizar os suspeitos pelos crimes que eles cometeram. Ou seja, é justamente em função de boas operações policiais como essa que a gente, como sociedade, tem meios, né, é capaz de responsabilizar os criminosos que são criminosos, Exato. Não são bonzinhos, é óbvio, né? É algo meio óbvio, mas as pessoas às vezes ficam com dificuldade, né? Meio-dia e 13, olha só, saindo um pouco do complexo ali do Salgueiro em São Gonçalo, a gente daqui a pouco volta com a Patrícia Hadlich, a gente vai falar do idoso que foi baleado na varanda de casa na favela Nova Brasília, em outro complexo, no do Alemão. Em outro ponto da comunidade, no Morro do Adeus, um adolescente também foi baleado. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com uma pistola. Jackson Silva. Dentro desta ambulância está mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Antônio José Alves Barbosa, de 60 anos, foi baleado no tórax, no complexo do Alemão. Ele estava em casa no Morro Nova Brasília quando começou o tiroteio. Antônio foi levado às pressas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Segundo os moradores do Morro Nova Brasília, houve uma operação da Polícia Militar. A Polícia Militar ainda não respondeu sobre a ação dos PMs. Perto dali, outro tiroteio. Dessa vez, no Morro do Adeus. 2 adolescentes ficaram feridos. Eles também foram levados para a mesma unidade hospitalar. Um continua internado e o outro já recebeu alta. Neste vídeo divulgado pela Polícia Militar, uma pistola foi apreendida. Segundo a PM, a arma estava com um dos adolescentes. O número de vítimas de balas perdidas disparou somente neste ano. Em quase 8 meses, 127 pessoas foram baleadas em diferentes pontos do estado. 35 delas morreram. No mesmo período, 57 pessoas foram baleadas dentro de casa. 40 delas não resistiram aos ferimentos. O levantamento foi feito pelo aplicativo Fogo Cruzado. Nas redes sociais, o desabafo dos moradores. Uma rotina de medo de quem não aguenta mais viver no meio do tiroteio. Não é a primeira vez, a gente vai falar daqui a pouco do Complexo da Penha também, prepara aí, mas a gente está falando do Complexo do Alemão, de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde. Só vamos mudar o estado de saúde do seu Antônio José Alves. Ele continua internado no Hospital Getúlio Vargas, o quadro de saúde dele é estável. Ontem já tinha uma primeira informação de que ele estava estável, ou seja, a gente fica pensando, não dá para saber se bem ou mal, mas ontem o filho dele estava mais tranquilo quando conversou, eu assisti na televisão. O que teria acontecido, segundo as informações, é que uma equipe de patrulhamento, que seria uma troca ali é o PP, não é, Humberto? É o PP, a gente está falando do complexo sim, existia uma troca ali do turno que eles tinham mudado, quando uma viatura da PM que estava saindo, começou, então, o tiroteio de cima para baixo, segundo as informações. Os policiais pararam, houve esse revide, esse senhor estava como se fosse uma espécie de varanda da casa, quando ficou no meio desse tiroteio e acabou
acabou sendo atingido. A operação continua por lá, um local extremamente perigoso, e se falando do Complexo do Alemão. Doutor Marcos Amin chegou aqui. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Complexo do Alemão, que parece que a gente estava falando mais de maré, de outras coisas. Alemão tinha ficado mais assim, mas não adianta. Continua tiroteio. É a segunda vez que o Complexo do Alemão entra esse mês de agosto, e a segunda vez o mesmo tipo de crime. Troca de tiro entre bandido e policial que fica lá, que já faz ronda normalmente por lá. Sim, Isabelle. Enquanto houver ação, né, toda ação que houver naquela região vai ter confronto. Infelizmente, aquela região local que não tem como. Tem uma concentração muito grande de narcotraficantes, de narcoterroristas, que agora é uma nova forma de referência a um problema antigo que nós temos no Rio de Janeiro. Né? Há uma concentração muito grande naquela região, é um bunker de uma organização criminosa, de uma organização que enfrenta a polícia, né? Que é muito bem armada. Falei que eles não falam a facção. Qual é a facção lá? A facção é o Comando Vermelho. Comando Vermelho também. Falei, auto-intitulada Comando Vermelho, né? Porque os vagabundos mesmos se auto-intitulam Comando Vermelho. Então, Isabelle, e toda e qualquer forma que se tenta buscar para minorar essa ação, que é necessária e que vai continuar ocorrendo, não porque a gente quer, mas porque é necessário a presença do Estado também policial naquele local, porque há crime. Vixe, mas vira um campo minado, né? Há crime ocorrendo, né, naquela região, então vai continuar havendo ações, e toda ação que é planejada, né, ou que é aventada para que se diminua a possibilidade desse idoso ser baleado, porque é o vagabundo que está lá enfrentando a polícia, ele tem que ser neutralizado mesmo. E digo, quais sejam elas? Blindado, helicóptero, atirador de precisão, todas elas são rechaçadas. E a polícia vai ter que entrar, não tem jeito. Há pessoas armadas lá dentro, há pessoas que estão transgredindo regras lá dentro e estão colocando pessoas de bem sob o jugo do mal e sob o jugo do terror. Nesse caso ainda pior, porque não é uma ação, né? É uma reação. Aí não tem como ver que momento vai acontecer essa reação, que bandido atira, a polícia responde. Mas sempre é uma reação, Isabelle. Ninguém entra em comunidade para trocar tiro ou para matar uma pessoa. Nós vamos do Complexo do Alemão, que eu até confundi, a gente está no Complexo do Salgueiro, agora nós vamos do Complexo do Alemão para o Complexo da Penha, onde está Jackson Silva, que foi confirmada, Jackson, você está também no Getúlio Vargas, onde está o idoso, foi confirmada que uma criança de 7 anos foi baleada na coxa? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Mais cedo fizemos essa reportagem que vocês acabaram de assistir sobre idosos, sobre adolescentes também no Complexo do Alemão. 1 hora depois, a Débora, chefe de reportagem, me ligou e falou que uma criança foi baleada no complexo aqui da Penha. Até fiquei assustado, a gente deu os números, né, de pessoas baleadas, né, no Rio de Janeiro. De repente, 1 hora depois, mais uma pessoa sendo baleada. Infelizmente, confirma então, a Lauane Cristina Machado, de 7 anos, foi baleada na coxa direita. Vamos falar com a mãe dela, que está aqui desesperada, para saber como está sua filha nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Ela se encontra fora de perigo, mas ela vai operar porque a bala ficou alojada na perna dela. Só quero minha filha bem, mais nada. No momento que a senhora passava, havia um confronto? Não tinha confronto nenhum. Perguntei aos policiais se eu podia passar. Eles falaram que eu podia. Chegando mais à frente da casa da minha prima, muito tiro. A gente não vimos de onde que estava vindo uma fumaçada. Quando eu vi a perna dela toda suja de sangue, eu puxei uma roupa do varal e saí correndo. Perguntei se eles podiam me ajudar. Eles falaram que não podia. Que era pra me descer sozinha pro Getúlio. Isabelle. Eduane, eu tô vendo aqui, ó, tinha me consolado muito a foto que você faz uma selfie com a sua filha, mas você tá falando que ela vai passar por uma cirurgia ainda. E eu acho que no momento que você tá na foto ali com ela, é o momento que você tá ali forte ao lado dela, óbvio, vai dar tudo certo, tá, meu amor? Vai dar tudo certo com a sua filhinha de 7 anos. A sua filha tem, como que ela chama? Lauane. A sua filha Lauane, é isso que a gente fala, desse caldeirão, né? Ela passa pelos policiais, tá tranquilo, vamos passar, passa. De repente, do nada, não tem aviso.
Não tem sirene. Maior tiroteio. Ela falou, maior tiroteio, maior fumaçada. Quando eu olhei, a perna da minha filha estava com sangue. Então, você imagina morar num local como esse, entendeu? Não é que existe uma chuva forte, tem a sirene para você descer do morro, você sai correndo, você consegue proteger. Não tem sirene para tiro. Onde tem gente fortemente armada, o tiroteio, o risco é iminente. Acontece até... Peraí, ô Jackson, acorde ela, por favor. Tô passando mal. Duane, por favor. Ô Jackson. Jackson, por favor. Olha só, gente, alguém ajuda ela ali, por favor. É mãe, né? Ajuda ali, o Jackson, por favor. Vamos comentar aqui, porque é uma mãe que acaba de levar a filha no médico, né? Acaba de levar a filha, sabe que a filha tá lá dentro. Jackson... Tira, por favor, dela. Alguém pede socorro no médico, por favor? Alguém ajuda, por favor? A equipe ajuda a levar. Isso. Todo mundo leva ela ali. Ela tentou entrar ao vivo com a gente. Ninguém insistiu para a Eduane. Ela queria falar sobre isso. Ela queria contar o que aconteceu. É extremamente triste o que a gente mostra aqui todos os dias. É extremamente triste o que a gente registra aqui no momento em que tem uma mãe de uma criança de 7 anos. Quando eu vi essa foto, eu fiquei super acalentada, né? É desesperador, né? Porque quando a gente vê uma foto como essa, mas assim, ela recebeu, o Jackson tinha me mandado aqui no WhatsApp, que ela achava que era só um ferimento, e aí ela estava desesperada, ela queria entrar com a gente, mas ela queria sair porque ela tinha acabado de receber a informação dos médicos que não ia ter como, ela não sabia que ia ter que operar a filha. E eu acho que é o desespero de qualquer um. É o que a gente estava falando aqui, pegando o gancho do Dr. Marcos falou no final, antes da gente chamar a Eduane, no local onde você tem, quando tem uma operação nessas localidades, em que a polícia planeja, já existe o risco e grande, como a gente mostra tudo aqui, de ter um tiroteio lascado. Quando você ainda tem ataque de confronto, de guerra, de traficante com polícia, qualquer passo que você dá, pode estar tranquilo, você começa a ver, tem tiro, que foi o que aconteceu com ela, o que ela relatou foi isso, não dava para ver de onde vinha a bala. Eu acho que a gente podia parar na primeira frase do depoimento dela, né? Quando ela falou, eu ia sair de casa e eu perguntei se eu podia sair de casa. O que isso significa? Eu posso sair de casa? E eu acho que é impossível, no momento em que a gente perde o laço com esse tipo de situação e com esse tipo de vítima, no momento que a gente deixa de se afetar com esse tipo de realidade, a gente, como sociedade, abraçar um comportamento doentio. Né? Porque o que une a gente, o que dá o mínimo de civilidade, ainda é um laço de empatia nesse tipo de situação. E ainda mais quando a gente mostra uma mãe em que tem uma criança de 7 anos, né? Uma criança de 7 anos baleada. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Jackson, que foi ajudar lá, estamos falando que ele entrou também no hospital. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso, atualizar as informações aqui, tá? Meio de 24, 9 policiais militares que alugavam o caveirão da corporação para traficantes da Zona Norte foram denunciados pelo Ministério Público. Todos foram afastados da corporação e alguns já estão até presos, veja. Entre eles está o Major André Luiz Oliveira de Albuquerque. De acordo com o Jornal Extra, a denúncia do Ministério Público mostra que praças pagavam propina para o major para não serem transferidos do batalhão de Rocha Miranda. Os policiais de outras unidades também pagavam para virem para o 9º Batalhão. Outro major denunciado pelo MP é Rodrigo Lavandeira. Ele seria um dos principais comandantes do esquema. Como mostramos aqui no SBT Rio, a denúncia mostra que policiais militares se uniram aos traficantes. Nestas fotos, criminosos armados posam ao lado de um blindado da Polícia Militar. Um dos bandidos está na porta do caveirão. Aqui, eles sorriem com uma viatura da PM ao fundo. Foi a partir destas fotos que a Corregedoria da PM abriu uma investigação em 2014. 9 policiais do batalhão, entre eles 7 oficiais, foram denunciados pelo Ministério Público por receberem propina de traficantes dos morros da Serrinha, Jorge Tuco e do Complexo da Pedreira, na zona norte da cidade. Em troca do dinheiro sujo, os policiais avisam aos bandidos de operações do batalhão. Um caderno de anotações do tráfico de drogas do Morro da Serrinha mostra como era dividido o dinheiro da propina entre os oficiais do batalhão. Os policiais denunciados vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e associação para o tráfico de drogas. Os praças que fizeram os pagamentos ainda são alvo de investigação.
9 policiais acusados ali pelo Ministério Público, mas não é isso que chama mais atenção, porque não seria a primeira vez que a gente tem PM. Inclusive, o Dr. Marcos fez a Operação Calabar, que tinha um monte de policial. Agora, isso me causa, pelo amor de Deus, gente, quando eu vi essa foto, eu juro pra vocês que eu fiquei pensando, diante de tudo que a gente vê no Rio de Janeiro, diante de tudo que os policiais militares, agora caiu, mas a gente chegou aqui a dar um policial morto a cada 2 dias. E você ter vagabundo encostado num caveirão da PM para fazer foto, primeiro, olha isso. Primeiro, se o carro tá ali parado e o PM, o cara vai lá, corre e tira a foto, eu já ia achar que o policial é incompetente. Como que o cara consegue ir lá, tirar foto perto, o policial foi ao banheiro? Mesmo assim, cara, como que os caras são tão ousados dessa forma? Mas não, você vê a característica dos caras terem, né? Parceria. Vou tirar foto aí com o teu blindado. Ainda burrice de deixar tirar foto. Doutor Marcos, pelo amor de Deus, a foto por si só já é um crime contra todo mundo, já é um tapa contra todos nós. Você ter traficante de fuzil, que a gente tanto fala aqui, encostado num caveirão que é nosso, porque é da polícia, mas é do povo, né? Isabelle, eu já disse isso, inclusive, em depoimento, né, da operação que você lembrou, Operação Calabar. Esse tipo de imagem, mais do que denegrir a imagem da polícia, não só da polícia militar, mais do que afastar a sociedade da polícia, enfim, mais do que estigmatizar os policiais que, na sua maioria, quase na sua totalidade, esses vagabundos? são pessoas honradas que cedem a vida, né, arriscam a vida para proteger a sociedade. Muito mais do que isso, Isabelle, esse tipo de episódio, esse tipo de imagem, na cabeça de uma criança de uma comunidade carente que já não tem oportunidade, que já tem o limite de certo e errado diferenciado, porque aquelas pessoas que circulam no meio dele são marginais, né? Traficam, estão com armas, muitas vezes gozam de prestígio com aquela menininha. Então, aquela criança que já cresce com isso e vê uma imagem dessa, o Estado que deveria coibir, o Estado que deveria ser a lei, se promiscuindo, né? se aliando àqueles que ele deveriam... Você imagina isso na cabeça de uma criança em formação, de um ser humano em formação. Então, para mim, o mais nefasto disso tudo, eu disse isso em depoimento na Operação Calabar, não é só o que esses indivíduos, né, que são travestidos de policiais, fazem com a corporação e com o nome policial, fazem com a nossa relação com a sociedade, mas na cabeça dessa criança que está na comunidade, né? Você deixa daquela pessoa que está crescendo, que está se formando como indivíduo, ela perde parâmetro. Ela perde o que é certo e o que é errado. Porque quem deveria mostrar o que é certo e errado... Ela perde referência. A referência dela de certo e errado acaba. Porque aquele que é o Estado, que dizem que é a lei, está do lado daquele que dizem que é errado. E vou falar mais pra vocês, é muito mais vagabundo quem deixou o caveirão aí do que o cara que tá com fuzil. Eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho essa leitura que o doutor Amin já fez, né? O que você exibe com orgulho? Em geral é um troféu, né? Então, quando você coloca uma arma que serve para ferir e matar pessoas como um troféu, você está mostrando que isso é uma atitude digna de orgulho, né? Digna de admiração. E segundo, quando você faz isso e associa isso ao caveirão, que para a população em geral passa uma sensação de medo e de ameaça e de força de lei muito grande, você está supondo que isso que você está exibindo domestica, né, diminui a força da lei que supostamente o caveirão traz. Ou seja, você se coloca acima daquilo que coíbe o crime e que representa o Estado e a segurança pública. Então, quando a gente olha uma imagem dessa, além de pensar no impacto que isso tem na formação desses jovens na comunidade, eu fico perguntando, se não é o traficante, quem tem medo do caveirão? Pois é, exatamente isso. Exatamente isso. Mas para mim parece mais... O doutor Marcos usou numa delicadeza... Olha, o doutor Marcos tem uma delicadeza, a promiscuidade com a palavra. Mas para mim a palavra veio uma...
Não é, gente? Não é isso? Também é com P, mas é uma outra coisa, meu povo. 12h31, em contrapartida a toda essa bandidagem de fuzil ou sem fuzil que a gente mostrou agora, aí a vagabundo, a gente que não traz nada para a sociedade, só tira o que é seu, seja dos dois lados, uma história de carioca de verdade. Um gari ganhou destaque nas redes sociais por um gesto de extrema honestidade. Ele achou R$700 na rua enquanto trabalhava varrendo a rua. E aí ele nem contou o dinheiro. Ele foi lá e procurou, perto do local, quem tinha perdido. E quem tinha perdido essa quantia era uma idosa que ia pagar o aluguel da filha dela, que sofreu um AVC. Veja na reportagem. A Dona Maria tem 72 anos. Na última terça-feira, ela saiu de casa aqui em Realengo para pagar o aluguel da filha. Levou no bolso R$700, dinheiro que ela tira da aposentadoria e também do serviço que faz como faxineira. Aos 36 anos, a filha da Dona Maria teve um AVC e agora ela precisa contar com a ajuda da mãe. Só que nesse trajeto, a Dona Maria perdeu o dinheiro. R$700 caíram do bolso. Depois de andar cerca de 200 metros, mais ou menos nesse local aqui, foi que a senhora deu falta do dinheiro. O que é que a senhora sentiu na hora? Desespero. Aí voltemos no bolso, assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou arrumar o dinheiro? Meu Deus, para pagar esse aluguel. Aí voltei correndo desesperada. Aí fiquei lá dentro. Sabia que não estava em casa porque eu saí com dinheiro. Mas então eu falei, bom, vou procurar que de repente, né? Esse é o Leandro, garida com Lurbe há 9 anos. Ele estava trabalhando, fazendo a coleta aqui na rua da Dona Maria, quando encontrou no meio da rua um bolinho de dinheiro. Não tinha identidade, não tinha carteira, não tinha nada. Só o dinheiro, Leandro. Em algum momento passou pela tua cabeça ficar com ele? Não. Nunca passou pela minha cabeça ficar com aquele dinheiro. Aquele dinheiro estava ali no chão e rapidamente eu pensei em devolver. Mas eu não sabia de quem era. Eu não sabia, assim, quem foi que perdeu aqui. Eu tive que pensar rápido. Quem passou aqui para me devolver rápido. O Leandro mora de aluguel. Ele sustenta a mulher e 2 filhas. 2 menininhas, uma de 5 anos e uma bebezinha que vai fazer 4 meses. São muitos os gastos. E esse valor, R$700, representa quase metade do salário dele. Mesmo assim, o gari saiu em busca do dono do dinheiro. Ele lembrou que tinha visto a avó, como ela é carinhosamente chamada, passando pela rua e resolveu bater na porta de casa e perguntar se ela tinha perdido o valor. Vó, pelo amor de Deus, vó, a senhora perdeu algo? A ela, meu filho, eu perdi. Ela perdeu não, vó, a senhora achou. Aí eu, toma aqui o seu dinheiro. Eu não sabia se ria, se chorava, se pulava de alegria. Meu Deus, me deu um abraço tão forte. Eu falei, que isso, calma, vó, calma. E o que a senhora sentiu? Eu fiquei muito emocionada, sinceramente. Fiquei muito emocionada, chorei a manhã toda, todo lugar que eu ia, eu conversava, era mercado, era onde eu ia, conversava e falava no assunto do dinheiro e começava a chorar, de emoção. Gente, eu ganhei já, no dia já ganhei, ganhei tudo. A Laninha é a filha da Dona Maria. Ela teve o AVC em novembro do ano passado, ainda está com uma sequela física, né? O lado esquerdo paralisado e aos pouquinhos vai retomando, mas por enquanto não consegue trabalhar e conta com essa ajuda da mãe. Qual foi a tua reação quando a sua mãe disse, perdi o dinheiro do aluguel? Eu tomei um susto, viu? Eu fui acordada com essa notícia, mas aí quando eu vim aqui na casa dela, o rapaz do gari, no caso o Leandro, ele já tinha achado o dinheiro. Aí veio aqui e devolveu o dinheiro. Hoje em dia tá tão difícil, foi até o que eu falei com ele. Eu falei, no final de mês, todo mundo duro. Eu achei, assim, bonita a atitude dele, porque ele pegou, ele pisou, ele nem abriu. E da mesma forma que ele pegou, ele botou no bolso, ele veio aqui e entregou a ela. Nós juntamos aqui as vizinhas da Dona Maria para fazer uma pergunta bem objetiva. Achou dinheiro no chão, não tem documento, não sabe de quem é. O que é que a senhora faz? Eu pego o dinheiro, guardo e fico observando se eu vejo alguém apavorado procurando. E a senhora, devolve ou não devolve? Não devolvia não, gente, sinceramente. Não sabia quem era, fica difícil. Achou o dinheiro, não tem documento, não tem nada. Eu vou para casa, eu não devolvo. Eu nem penso, eu vou para casa, eu pego e vou para casa. Para casa. Desempregada. Desempregada, sem dinheiro,
eu nem penso nada. Eu tô sendo muito sincera. A atitude dele tá de parabéns. Muito honesto ele. Leandro e Dona Maria já se conheciam porque ela sempre oferece café quando o gari passa. Agora o laço de amizade ficou mais estreito. Laço que nasceu de gentileza, de uma atitude que nem deveria ser notícia, mas que é tão rara que desperta a atenção. Maria e Leandro, 2 trabalhadores. Ela sonha em não precisar mais fazer faxina. Ele em ter uma casa. Luta que segue com o conforto de saber que tem muita gente boa no caminho. Foi o nosso herói aí da manhã aí para poder trazer essa notícia boa pra gente. Eu falei hoje o nome dele na rádio, coloca aí pra mim qual é o nome dele, por favor. É tão bacana a gente ver. E uma coisa, Leandro, o Gari Leandro, uma coisa muito interessante quando eu vi ele conversando, em que a menina ali falou, eu levaria pra casa, estou desempregado, falei, nada, gente, pelo amor de Deus. Aquela expressão que a gente tem um monte de coisa politicamente não correta, que hoje a gente repensando, evoluindo, o achado não é roubado, você tá tirando de alguém. Vamos supor então que é crime, que você... Se você tem dúvida, vai lá no Código Penal e é crime mesmo na valer? A partir de 15 dias, se você não devolver pro dono ou para uma autoridade, se você não encontrar o dono, você tem a obrigação de entregar para a uma delegacia e entregar. Se você não fizer isso, você está cometendo um crime de apropriação de coisa achada. Isso eu já não sabia, mas o achado não é roubado, é roubado. Você imagina a história dele, você imagina o Leandro. Primeiro, Leandro, cara, tu é muito bonito, tu é um homem bonito e você de coração, porque tu fez uma coisa, ele fez uma coisa que eu admito que eu não faria, que eu faria na hora. A hora que ele acha o bolo de dinheiro, eu não sei vocês, a primeira coisa que eu ia fazer era contar. Vocês não contariam o dinheiro? Ele nem contou o dinheiro. Ele catou o bolo. Não, professora, não, doutor Marcos, não ia contar, só eu. Eu contaria para saber quanto que tem. Ele não contou, ele falou que catou na hora e pensou isso daí, para ninguém pegar até agora, que era visível, é porque foi agora. Ele saiu andando. E ela sempre deu suco e água pra ele. E ele foi bater na porta da casa dela porque ela conhece mais gente ali. Ela tava desesperada. Ele falou, vó, que ele chama lá de vó. O que aconteceu? Ela, perdi meu dinheiro, meu filho. Você vê como as coisas, né? Que gente do bem. E assim, é muito interessante. O Leandro me fez repensar aqui, gente, a última coluna da Fernanda Young, que é a Fernanda Young que morreu no último domingo. Antes de ser jornalista, eu me lembro a primeira vez que eu a vi falando um texto ou lendo, escrevendo. Na verdade, eu vi na televisão ela falando um texto que ela escreveu, eu tinha 14 anos. E a última coluna dela no jornal O Globo, ela diz exatamente, finaliza com uma frase que vai ficar na minha cabeça para sempre. Que ela fala o seguinte, nada mais cafona do que um rico roubar, e a gente tem um exemplo claro da família de Sérgio Cabral, para falar aqui com nome e sobrenome, e nada mais chique do que um pobre ser honesto. E a gente acaba de dar o personagem da coluna da Fernanda Young e tantos outros que a gente tem, né? Que exemplo bacana pra gente. Doutora Min trouxe o texto da lei, você falou do texto da Fernanda Young. Eu me lembrei de um outro texto, sou professora, né? É um vício nosso. Na República de Platão tem uma discussão enorme no diálogo sobre o que é melhor, você ter sempre uma postura virtuosa ou você tentar tirar vantagem, digamos assim, quando as situações se apresentam. E a conclusão do filósofo é que, para o bem da comunidade, é sempre melhor você manter a situação, a postura virtuosa, né? Tudo bem, o Platão falou isso, a gente podia dar a menor bola para o que ele falou. Agora, o Leandro mostrou para a gente, né, na prática, no cotidiano, como que uma atitude dessa reforça os laços de amizade dentro de uma comunidade e reitera a importância e o valor da honestidade das pessoas. Sim, e vira notícia porque seria obrigação, mas vira notícia porque a gente teve também o de bala, lembra? Que também devolveu o dinheiro. É esse que a gente quer ver, né, doutor Marco, de ser o povo brasileiro carioca que a gente sempre fala aqui, né? Na verdade, a atitude do Leandro e a atitude da senhora, que sempre dava água pro Leandro. Isso, né? Então, você vê que é uma união de atitudes positivas, né, que demonstram que Platão, há milênios atrás, já tinha razão. E a gente, no Brasil, dos motivos de estarmos nessa situação que nós estamos hoje, né, muito mais do que falta de educação, muito mais do que falta de oportunidade econômica, né, Isabela? A gente tem dezenas de exemplos fora do país em relação a isso. Países que têm uma situação mais precária do que a nossa e não tem a violência que nós temos, né, não temos essa forma de andar à margem da lei como nós temos no país, não só daquele pobre, mas você disse hoje e agora,
também daqueles ricos como o Sérgio Cabral, né, que está condenado a 233 anos de cadeia, ainda tem muito processo ainda nas costas, né? Eles dão um exemplo do que a cultura do país precisa mudar. Não é só educação, Isabelle, é cultura. Exatamente. Né? A nossa forma civilizatória, nosso processo civilizatório falhou em algum momento. Né? A gente tem algum déficit civilizatório e isso demonstra que temos razão. Leandro, Atitudes como essa demonstram que nós temos razão. Leandro, um beijo pra você e pra vovó, que sempre dá água, açúcar, vai continuar dando e que esse laço seja muito mais reforçado ainda. E as coisas vão dar certo. Eu sei, eu falo pra vocês, quando eu falei com o Alan, que ajudou o bebê, eu falei pra ele, né, Alan, tô tentando falar com você, eu já sei o que aconteceu na tua vida, já mando o recado direto aqui, ó. 12h41, ao vivo agora, a Jota, que extorquia e ameaçava pessoas por telefone, é preso. Fábio Barreto está ao vivo com as informações pra gente. Fala, Fabinho. Oi, Isabelle, grande abraço para você, uma ótima tarde para todos. Enquanto existe o Leandro, existem tantos Leandros por aí, lamentavelmente, infelizmente, existem também os Vítors, né? Porque o Vítor Ferreira de Carvalho, de 39 anos, esse cidadão simplesmente, ele praticava uma agiotagem, extorquindo as pessoas, ameaçando de morte inúmeras famílias, roubando o dinheiro dessas pessoas e, consequentemente, lucrando a mais de 6 meses no mínimo, né? Eu vou lhe apresentar agora aqui, Isabelle, eu estou aqui na 18ª Delegacia da Praça da Bandeira e aqui ao meu lado está o doutor Márcio Mendonça, que é titular da 44ª Delegacia lá de Inhaúma. Ele está ao lado do doutor Roberto Ramos, que é o titular aqui da 18ª, e as duas delegacias trabalharam em conjunto para efetuar essa investigação, que foi muito bem feita, muito bem detalhada, monitorada, rastreada, né, com interceptação telefônica, um trabalho muito bem feito em conjunto dessas duas delegacias pela quantidade de pessoas que procuraram a polícia ao longo desses golpes, procuraram tanto a 44DP quanto a 18ª e os dois delegados acabaram se unindo nessa investigação para tentar capturar e prender esse agiota e acabaram executando realmente essa função. O doutor Márcio, Isabelle, só para que você possa ter só uma posição, ele não lhe ouve, mas o doutor Roberto está ouvindo você, Isabelle. Primeiro eu faço a pergunta do doutor Márcio, depois eu passo o microfone para o doutor Roberto, para que ele possa também dar as explicações necessárias a respeito do trabalho que ele fez aqui na 18ª. Doutor Márcio, como é que foi esse trabalho em conjunto? O que o senhor percebeu? O senhor tinha me dito anteriormente que muitas pessoas também procuraram a sua delegacia e o Vítor agindo de maneira vil, de maneira a roubar essas pessoas e causar realmente muita temeridade em todas, inclusive ameaçando de morte inúmeras pessoas a quais ele teve acesso ao cadastro, né? Boa tarde. Boa tarde, é justamente isso. Nós passamos a ser procurados por diversas pessoas dizendo que estavam sendo coagidas, extorquidas por uma pessoa de nome Arnaldo, em que recebiam ligações, em que eram feitas ameaças para as vítimas, para os familiares, para vizinhos, porque alguém tinha acesso a um banco de dados sigilosos e tinha informações privilegiadas sobre pessoas próximas à vítima. E ameaçava de cometer algumas ações graves contra ele, como inclusive até cortar a cabeça das vítimas se não fosse pago a quantia que era exigida. As pessoas, por muitas das vezes, não sabiam nem de dívida nenhuma, mas acabavam pagando porque a pessoa que exercia a extorsão dizia que era ligada a contraventores, dizia que era ligada a milicianos, então a vítima ficava com medo e acabava efetuando o pagamento para se livrar do problema. Por que a 44 se juntou com a 18DP? Porque eram tantos registros que eram feitos, foi feita uma pesquisa por nós, descobrimos que tinham mais de 100 registros nas delegacias do Rio de Janeiro com relação ao mesmo fato, ao mesmo modus operandi. A mesma pessoa que usava o nome de Arnaldo agindo da mesma forma. Então, nós percebemos que, em contato, que estávamos com a mesma investigação. Então, para que a investigação fosse feita da melhor forma possível, nós juntamos força para conseguir identificar o autor, que era extremamente difícil, porque ele trocava de telefone de 10 em 10 dias, ele trocava o seu telefone, então isso dificultava muito a identificação dele, e com essa união de força foi possível identificar ele e outras pessoas da quadrilha.
Obrigado, doutor Márcio. Doutor Roberto, por gentileza, por favor. O doutor Roberto já ouve a Isabelle Benito. Doutor Roberto, um detalhe também importante, né? Ele teve acesso a um cadastro de agiotas. Pessoas que, inclusive, pagaram seus débitos, suas dívidas com esses agiotas, continuaram a ser extorquidas por esse Vitor, não é isso? Exatamente. A população preferencial de ataque dele era justamente pessoas vulneráveis financeiramente que, de alguma maneira, já tiveram contato com o escritório de agiotagem, que todos acabaram sendo fechados em 2014 pela Polícia Civil, mas ele acabou como uma pessoa remanescente dessa atividade criminosa e conhecedor desse cadastro, ligava para as pessoas dizendo que existia a dívida e a pessoa dizia que já tinha pago muitas das vezes, ele falava que tinha pago errado e teria que pagar novamente e ameaçava, inclusive, os parentes dessa vítima. Impressionante, né, doutor? Como a gente vê, além de ir na pessoa mais fraca financeiramente, ou seja, a pessoa pobre que já está endividada, ainda de forma violenta, né? Eles repetem sempre o mesmo comportamento. Exatamente. Nós temos um procedimento aqui que ele foi denunciado. Foram seis vezes extorsão, cada uma 10 anos. Pode ser até 60 anos. Isso no caso porque tinha uma vítima, ele ligou para os parentes da vítima e até vizinhos da vítima. A gente vê, mais uma vez, a agiota que muitas vezes passa batido diante do desespero das pessoas, não se enxerga muito como criminoso, você só vê quando depois cai na garra dele, porque é sempre ameaçador, vai na tua casa, ameaça matar você, seus parentes, sempre o mesmo jeito, né? Exatamente, Isabelle. Se vale, né, daquela necessidade da pessoa, muitas vezes a pessoa não tem o nome na praça para pegar o crédito oficial, né, pegar o crédito no banco, né, que os juros é muito menor, acaba se enrolando ainda mais. Né? Deveria também haver uma campanha para que essas pessoas não procurem esse tipo de empréstimo, né, Isabelle? Você acaba alimentando um círculo vicioso, né? Alimentando um círculo criminoso cuja vítima vai ser você mesma. Né? A principal vítima desse tipo de pessoa é justamente aquela que pega dinheiro com ela. O que você falou no começo do comentário, até o Humberto tá falando, é justamente esse tipo de pessoa que eles estudam o perfil, o cara já está endividado no banco, não tem mais nome, não consegue, tá com dívida, precisa do dinheiro. E a crueldade desse tipo de crime, das pessoas usarem da fragilidade do momento e principalmente estudando qual é o perfil da isca dele, sendo a pessoa mais vulnerável possível e depois agir de forma... Primeiro chega numa lábia total, né? É uma lábia total. Depois vem a violência, depois que conhece quem é o picareta de verdade. Fala, professora. E o pior é que às vezes a gente ouve uns discursos assim, pô, mas a pessoa devia o dinheiro, ela pegou emprestado, não sei o quê. Em geral, as pessoas recorrem muito ao discurso do mercado, né? Isso, da economia, para justificar esse tipo de coisa. Ela pediu dinheiro emprestado, então o cara tem direito, estou supondo aqui, moralmente, a cobrar, né? Gente, tem que lembrar o seguinte, uma operação de crédito no mercado, né? Que é isso que está sendo feito, você emprestar o dinheiro a alguém, é uma operação de risco. Uhum. É implícito no suposto contrato informal que você está estabelecendo com aquela pessoa que ela não vai conseguir pagar aquilo que ela está se comprometendo a pagar. Isso é do mercado, é assim que o capitalismo funciona. Se for no banco é assim, por isso que os juros é alto, por isso que tem seguro da operação bancária que você está fazendo. Então... Mas no caso desse AJ, não é nem assim de emprestar, vou te emprestar o dinheiro. No caso desse AJ, são quadrilhas especializadas, são bandidos, entendeu? Pessoas que matam. Eu já fiz reportagens aqui que eles matam mesmo. E tipo, vai, mata dentro de casa. O doutor Márcio está aí ainda, doutor Roberto também continua aí com a gente. Doutor Roberto está me ouvindo aí. Importante também, pode ser falar dessa, foi uma operação conjunta, gente? É importante também que outras pessoas, vamos então deixando, já perguntei pro doutor Roberto, perguntar pro doutor Márcio, reforça aí, doutor Roberto, faça papel de repórter, doutor Roberto, principalmente quem tiver outras pessoas, porque quanto mais pessoas olharam o cara na televisão, ele deve ter feito muito mais vítima, procurar um de vocês, né? Márcio, a Isabelle coloca aqui, fala, doutor Roberto. Se tem mais vítimas, se as vítimas compareçam na delegacia. Justamente para que vocês entendam. No período que a gente realizou a interceptação, nós tivemos 130 vítimas que foram extorquidas. Então, essas 130 vítimas, já que foi deflagrada a operação, nós vamos chamar essas vítimas
para que elas prestem depoimento. Então nós vamos imputar a esses autores, pelo menos na minha delegacia, 130 inquéritos, com pedido de prisão preventiva para eles. Com a divulgação das imagens da reportagem de vocês, com certeza várias outras pessoas vão aparecer, porque a gente encontrou registro de 2009 sendo usado da mesma ação, do mesmo modo de agir, com uma pessoa usando o nome de Arnaldo. Então, a mesma pessoa. Então, possivelmente, ele está exercendo essa ação criminosa há 10 anos. Então, nesse período todo, essas pessoas que, de repente, não se sentiram à vontade de fazer o registro na polícia, agora vão nos procurar com certeza, esperando que a gente dê a resposta, que é justamente investigar novos inquéritos e, dessa forma, imputar novos crimes para eles. Obrigada, gente. Doutor Roberto. É só para reforçar Pode falar, doutor Roberto. É só para reforçar a necessidade das pessoas que estão nos ouvindo que compareçam às delegacias para noticiar se, no caso, terem sido vítimas de extorsão. Doutor Roberto, gostei do senhor como repórter. Nem vou mandar mais equipe aí. Quando for para entrar ao vivo, tu entra sozinho, dá as notícias e faz ao vivo, beleza? Tô desempregado, Isabelle? Tá nunca, Fabinho, nunca, meu amor. Beijo para vocês, beijo, doutores. Olha só, Jackson Silva, vamos voltar ao vivo. A gente estava ao vivo, para quem não acompanha, com o Jackson Silva, direto do Getúlio Vargas, para falar do caso do senhor que foi baleado lá. E também teve a confirmação da menina de 7 anos, uma criança de 7 anos, foi baleada na coxa. A Aduane estava ao vivo com ele quando desmaiou. Primeiro, Jackson, a Aduane foi atendida já, né? Olá, Isabelle. Boa tarde mais uma vez. Estou aqui com uma colega da família. Ela também estava no meio do tiroteio, mas antes de falar com ela, vamos então atualizar sobre o estado da mãe dessa menina que passou mal no momento do nosso vivo, tá? Ela entrou, teve uma queda de pressão, foi atendida pelos médicos, mas já está bem. Agora, falando sobre a Polícia Militar, a PM informou que houve um confronto entre os policiais militares e traficantes. Os policiais faziam um patrulhamento de rotina quando foram atacados e revidaram. A PM disse ainda que está investigando o caso e que os policiais portavam de fuzis e não pistola, que há a possibilidade da criança ser baleada com um projétil de pistola. Você estava no momento do tiroteio, quando tudo aconteceu, foi por volta das 9 horas da manhã, né? Como é que foi? Foi, estava indo, aí eu saí, eu perguntei para ele se podia passar, um perguntou pro outro e falou que a gente podia passar. Fomos, descemos eu, a mãe da criança, a tia, as crianças, fomos, passamos. Quando chegamos dentro do beco, foi muito tiro, mandaram tiro pra cima da gente, a gente sem entender nada. Abraçamos as crianças, fomos pro canto, batemos na porta, e disso a gente entrou pra dentro da casa, a gente foi examinar as crianças, ver como é que tava. A gente viu que a menina tinha sido baleada aqui na perna. Começamos a gritar. Eu peguei e falei, vamos. Eu falei, pressiona, vamos. Quando estamos correndo, os policiais olharam para trás, não fizeram nada, continuaram. A gente fomos, subimos, descemos, paramos o carro e viemos embora. Esse é um cenário que vocês vivem todos os dias. Todo dia tiroteio, a gente não pode mais andar no meio da rua, se a gente vai falar alguma coisa, a gente é errado e é isso. Isabelle Benito. Muito obrigada, Caio, pelas informações. Muito obrigada. Ao vivo, agora a gente vai voltar. Desculpa, Jackson. Eu vou ao vivo agora com o Caio. Direto do IML, Instituto Médico Legal, está Caio Alex, que continua lá acompanhando essa história, que foi a primeira que a gente trouxe aqui, do chinês que foi esfaqueado em plena praia de Ipanema. Jackson, Caio, é com você. Bebê, desculpa. Olha só, Isabelle, agora há pouco o pessoal do Ipanema Presente passou a informação que eles detiveram um homem suspeito, um usuário de drogas naquela localidade, que foi conduzido à 14ª DP do Leblon. Esse homem está prestando depoimento nesse exato momento. Algumas fotos do suspeito foram tiradas. Há indícios que esse homem teria participado do ataque aos chineses na noite de ontem. Então, algumas fotos foram tiradas e foram levadas até a terceira vítima que estava aí no ataque dos bandidos, o chinês que não ficou ferido, para que ele possa fazer o reconhecimento. Então, até esse exato momento, esse suspeito está
preso na 14ª DP, né? Eles vão pegar essa informação aí do chinês que não se feriu para ver se trata dele ou não. E agora também chegou a informação que o corpo do Shen, ele já está liberado, tá? Só que o vice-cônsul saiu daqui com outros 2 chineses, eles foram até o hotel para pegar toda a documentação importante, também o passaporte, para serem trazidos aqui no Instituto Médico Legal, para que eles possam pegar a declaração de óbito. Essa declaração de óbito, ela vai ser encaminhada até a China para os familiares do Shen, para que eles possam, em um intervalo de 24 horas, dar entrada aí no pedido para que possam vir aqui ao Brasil para poder fazer o reconhecimento e liberação desse corpo. Então, ainda não se sabe se o enterro poderia acontecer aqui no Brasil ou se vai haver o traslado do corpo para a China. São as últimas informações. E também, Isabelle, nesse exato momento, há agentes da DH na zona sul do Rio de Janeiro e em Ipanema fazendo uma ação para localizar esses criminosos. É com você, Isabelle. Valeu, Caio Alex. Olha só, que situação, a que ponto a gente chega. 15 radares em áreas consideradas de risco foram desativados nesta quarta-feira na região de Niterói e São Gonçalo. Os equipamentos desligados fazem parte da primeira lista elaborada pela Polícia Rodoviária, de acordo com a nova gestão do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Quem conta pra gente é Fábio Barreto. Rodou. As fotos do Departamento de Estradas e Rodagem mostram funcionários desligando, desativando e alguns trechos retirando os radares das rodovias estaduais. 15 deles, em áreas consideradas de risco, fazem parte da primeira lista, que foi elaborada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. O desligamento dos radares foi feito em 2 importantes rodovias estaduais, a RJ 106, conhecida como Avenida Amaral Peixoto, e a RJ 104. Os trechos que perderão a fiscalização eletrônica ficam dentro dos limites das cidades de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana. Nesses locais, o DR está retirando todas as placas de sinalização, que até então orientavam os motoristas sobre a existência desses equipamentos. O vice-governador Cláudio Castro disse hoje que a medida faz parte de um remanejamento e que a fiscalização nessas áreas que tiveram os equipamentos removidos poderá ser feita de uma outra maneira. Essa é a primeira leva, outras áreas estão em estudo. A gente acha que em breve a gente vai conseguir dar uma arrumada geral nessa questão dos radares, de repente trocando aonde for fundamental, em horários específicos, a gente troca para o radar móvel. Então, naqueles horários de pico, os horários de mais acidente, pode ter um móvel, pode não ter, pode ter uma patrulha. O governo diz que o estudo de remoção dos radares continuará, com base em novas informações da PM. Dentre as atribuições desse convênio dele está o estudo dessa questão dos radares, para saber aonde o radar está sendo benéfico, aonde ele pode estar causando efeitos colaterais. Esse é um efeito colateral, quando a gente deixa a população vulnerável a um assalto, é um efeito colateral do radar. E os motoristas aprovaram a medida. Quando você reduz nesses pontos, né, mas com área de risco, você está propício a sofrer algum assalto naquele momento ali. A área de risco é um perigo, né? Para nós, ainda mais que a gente é motorista de aplicativo, é melhor ainda desativando, porque se caso tem um acontecimento, eu evito uma multa recorrente, até você recorrer, demora, essa multa fica no seu carro. Eu, particularmente, eu concordo. Cabe, né, ao cidadão passar numa velocidade menor, né? Porque ali é perímetro urbano, as pessoas passam, é perigoso. Então aí vai precisar muito da consciência de cada um. Eu só vou falar rapidinho aqui, eu sei que a gente tá apertado. Consciência de cada um. Consciência de cada um, pelo amor de Deus. Não morre de tiro, não morre de coisa, mas morre de alta velocidade. E tô aqui falando de cara limpa, da pessoa que mais toma multa de radar que você possa imaginar na vida. Eu tenho uma coleção pra você. Ah, gente, vamos combater o vagabundo, entendeu? Vai lá ali combate o vagabundo. Pega a polícia, vai e pega o vagabundo. Agora, tirar o radar? Então acelera aí, meu filho, tenta a sorte. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já. Que beleza! Quem tá com cara que tem mala baixinha aí? 7. Vamos lá, Emanuele. Bem baixinho, bem baixinho. Até eu vou sambar. Bem baixinho. Ai, meu Deus. Ah, não. Fala sério. Ah, não, Yasmin.
É boa. Pra todas as mulheres do Brasil, eu sempre tirei o chapéu. Principalmente pra filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel. Professora Bruna, beijo pra quem? Beijo pra Auxiliadora Gomes. Beijo, Auxiliadora. Doutor Marcos Amin, beijo pra quem? Ih, eu tenho que dar um recado. Vai, doutor. Um beijo pra todos da página que eu tá toda a página? aqui. Tá bom, eu vou fazer uma correção antes de ir embora aqui, ó. Uma correção na reportagem sobre o gasto de combustível da Câmara de Araruama, que eu fiquei pé da vida aqui. Nós informamos o valor errado da multa imposta ao ex-presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Alberto Siqueira. O valor correto é de R$16 mil em relação aos fiscais municipais André Domingos e Thiago Silva. A multa foi no valor de R$9.800. Tá? É pro Amin? Diego tá mandando botar esse hino pro Amin, ó. Vai. Cadê? Cadê mandar? Foi o chefe que mandou. Flamengo, vai. Pra sentir o cheiro tem que estar perto. Né? De ser. Tem que chegar perto. Pra sentir o cheiro tem que chegar perto. Não tem cheiro. Meu Deus do céu. Eita, não vai. Seja na terra, seja no mar.